Bom dia, graça e paz, que o Senhor te abençoe. Pode se assentar. Temos que agradecer ao Senhor, rica e grande oportunidade e honra de trazermos dízimos e ofertas. Com uma notícia tão boa que recebemos, é motivo de gratidão a Deus, receber tamanhas bênçãos do Senhor e mais, por causa da graça do Senhor, poder compartilhar essas alegrias. Nós somos convidados este mês a lermos as cartas gerais, a começar pela carta de Pedro, onde nos é tratado, e você ler no boletim hoje, a respeito do sofrimento e das angústias que o crente, o cristão, passa pelo tempo em que vive como peregrino e forasteiro nesta terra. Boa notícia a Bíblia nos dá. Essa casa que nós, com muito vigor e muita luta, com muito trabalho e sacrifício, pagamos, alguns por 30 anos, outros não vivem a sua vida inteira e não conseguem, outros têm até muitas e sobrando a ponto de alugar, emprestar, dar. Ela não é a nossa morada eterna. Somos peregrinos e forasteiros. Todas as coisas que estão ao nosso redor, que participam conosco e que nós celebramos muitas vezes, sofremos muitas vezes, não serão levadas para a eternidade, quer a eternidade com Deus, quer a eternidade sem Deus. Nada dessas coisas serão levadas. Quando acordamos pela manhã, num domingo desse, dia de celebrarmos ao Senhor, algumas angústias ainda permanecem no nosso coração. Algumas coisas ainda nos levam a preocupar a nossa alma. Talvez você acorde falando, não, hoje é domingo, não vou pensar nisso. Vou deixar para pensar amanhã, segunda-feira, às 7 da manhã. E nem dorme por causa disso. Ou às vezes não queremos pensar, mas a nossa angústia fica aí durante o dia. Temos, cada um de nós, angústias pessoais. Alguns preocupados como é que vão ficar com 2 adolescentes dentro de casa mais 15 dias de férias. Qual que vai ser a despesa? O que você vai inventar para brincar? Onde você vai levar? Talvez você não tenha todo o tempo disponível. Outras angústias amanhã tem que trocar os pneus do carro. E como comprá-los? Está caro. Onde levá-los? Quais são as nossas angústias que nós passamos, que muitas vezes trazem aborrecimentos para a nossa alma, preocupações em acertos, preocupações com a condução da nossa vida cotidiana, onde é que vai sair o remédio e o plano de saúde, uma vaga no hospital, como oramos aqui. Muitos estão nesse domingo sofrendo as angústias e esperando uma internação hospitalar. E Pedro escreve algumas coisas para nós, e dentre algumas coisas que Pedro escreveu, o que eu queria compartilhar com os irmãos é que os sofrimentos de Cristo, e os sofrimentos da igreja, e os sofrimentos do servo do Senhor, você deveria e deve ler o boletim nessa semana, que o pastor Jeremias e o pastor Eduardo escreveram algo muito sério e importante sobre isso. Que esses sofrimentos do Cristo, mas também os sofrimentos da igreja e daqueles que são servos do Senhor, não são sofrimentos aleatórios, mas que eles foram preditos, inquiridos, pesquisados em todo o tempo com os profetas ou pelos profetas que nos antecederam. E eles profetizaram acerca dos sofrimentos, mas também acerca da graça que haveria de vir sobre a igreja do Senhor por causa do sofrimento do Senhor. Nós também habitaríamos e viveríamos com Ele para sempre. Então eu queria compartilhar com os irmãos algumas coisas do livro de Miqueias, comparando aí com a carta de Pedro. Eu queria ler Miqueias capítulo 4, alguns versos de Miqueias capítulo 4, e quando compararmos com as cartas, ou com a carta de Pedro, principalmente a primeira carta, faremos algumas analogias, e eu queria te convidar a fazer essas analogias enquanto você lê a carta do nosso amado apóstolo. Dissemos sobre sofrimentos que envolvem a nossa alma.
algumas diferenças entre o sofrimento da igreja do Senhor e do povo de Deus, no tempo em que Miqueias escreve o livro, e o tempo em que Pedro também escreve a sua carta, e o tempo em que vivemos. Parece que vivemos no mesmo mundo. Parece que estamos no mesmo planeta, com o mesmo homem que governa, com o mesmo homem religioso. Algumas circunstâncias parecem, ou certamente, não mudaram. Ao lermos Miqueias, havia alguns sofrimentos que entravam no coração do povo de Deus naquele tempo, e quiçá também no coração do povo do Senhor e do homem, de uma maneira geral, principalmente de alguns países que conhecemos. O livro de Miqueias com o livro de Pedro parece um outdoor aberto nas praças. Toda praça que você passa, toda BR, você vê um outdoor escrito sobre as coisas que Miqueias e Pedro escreveram. Parece a revista Veja dessa semana, parece o Jornal do Brasil, parece o Estadão, com as notícias que os profetas dão por causa da aparência de um sofrimento que não teria fim e que seria o último. Ninguém nunca passou uma dor igual eu passei, não é assim? Só sabe quanto que dói a barriga quem está sentindo ela, não é verdade? Quem sofre, e na maioria das vezes, ou certamente, eu trabalhei num hospital público na década de 90, no Barreiro de Cima, e trabalhava no plantão noturno, e era assim muito interessante. Toda hora chegava alguém e batia na porta e dizia: são 70 pessoas na fila, eu preciso que atenda o meu pai agora, ele está doente, está passando mal. Eu falei: meu senhor. Os porteiros iam atrás da gente, mais um batendo na porta pedindo preferência. Por quê? Porque o seu sofrimento é maior. Às vezes nós nem olhamos para quem está na fila. Sexta-feira eu fui ao banco, quando faltava duas fichas para me atender, cai o sistema. Eu falei: meu senhor, será que acaba o papel da fita do caixa só com a gente? E aquela angústia, o tempo apertado, precisa de fazer muitas coisas, e ainda faltavam 2. Aí quando eu olho também os nossos amigos e irmãos que têm preferência para serem atendidos, também todos angustiados. Já estamos aqui há meia hora, nós temos preferência para atender e ninguém nos atende. Angústias do dia a dia, que se não olharmos ao nosso derredor, parece que a nossa barriga dói muito mais do que a barriga dos outros. No texto e no livro de Miqueias, capítulo 4, o verso 9 diz assim, quero ler verso 9 em diante. Literalmente, ou traduzindo por um jeito mais simples de dizer, por que gritam tanto? Ou, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor, como daqui está para dar à luz? Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como aqui está para dar à luz. Porque agora sairás da cidade e habitarás no campo e virás a Babilônia. Ali, porém, serás libertada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Acham-se agora congregadas muitas nações contra ti, dizem, seja profanada, e vejo os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entendem o plano que as ajuntou como feixes na eira. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre de bronze, as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Te louvamos, Senhor, por causa da tua palavra, por causa do poder do Senhor e da honra que temos de viver com o Senhor, viver para o Senhor e de participar dos sofrimentos, como oramos aqui, Senhor, sofrimentos de uma comunidade que não tinha água disponível para se banhar, para se lavar, para alimentar os seus filhos, para matar a sede. Senhor, obrigado porque o Senhor nos fez participantes dessas mesmas aflições e o Senhor levantou um povo generoso. Deus, obrigado porque são as mãos do Senhor, ó Deus, que operam em nós, através de nós. E como Pedro escreve, é o poder do Senhor quem nos sustenta em Cristo Jesus. Amém. O que vemos
no livro de Miqueias, e que Pedro escreve, e que vemos hoje, é que no meio de tantas turbulências, há uma nação decadente em quase todos os aspectos, e a decadência política e econômica e social e religiosa da nação trazia sofrimento a todo o seu povo, e o povo sofria porque havia algumas coisas que eles esperavam que não viessem a sofrer jamais, que não passassem por aquelas situações, porque já tinham passado anteriormente e agora voltavam a sofrer as mesmas angústias. Quando Miqueias escreve o seu livro seu livro profético, o povo e a nação de Israel tinha acabado de passar por um movimento, por um momento maravilhoso, econômico, social. O rei Uzias, um dos reis antecessores a ele, tinha aparelhado a nação de Israel e tinha sido um dos maiores e melhores governantes e reis daquela ocasião. O governo tinha melhorado tudo, as relações econômicas, o país era próspero. As nações do mundo olhavam para Israel e o desejo dos pais é que os filhos fossem estudar em Israel, fossem morar em Israel, fossem morar em Jerusalém, porque era o centro econômico daquela ocasião. O texto lá de Crônicas a respeito do reinado de Uzias nos diz que a sua fama chegou à porta do Egito, alcançou lugares longínquos, tamanha era a riqueza, o poder bélico, a segurança que havia no país e a situação para viver. Era o melhor país do mundo. Parecia assim que diziam: resolvemos o nosso problema, não há um rei como esse. E o texto nos diz que ele passa, ele morre e entra outros reis sucessores, e aquele auge que tem como poder político e econômico começa a se esmiuçar novamente, e a alegria e a confiança do povo que estava no governo, que agora daria certo, que era o melhor do mundo, já estava passando. Entram outros reis e é aquele levante entre ser um bom reinado e um mau reinado, entre nação próspera e nação cada vez mais afundando em seus pecados e na sua corrupção. Miqueias escreve o seu texto dizendo que aquela nação estava tão corrupta que o Estado que deveria proteger o cidadão daquele país, o Estado que deveria abraçar, pelo contrário, ele se aparelhava e saqueava o povo. Toda a riqueza que alguém poderia começar a ter, ou todos os seus bens, eram voltados para o Estado, e o Estado, seus políticos governantes, saqueavam o povo, e o povo não tinha, eram oprimidos por causa da condição financeira do país, não podiam confiar mais em seus governantes. O capítulo 2, verso 2, e o capítulo 3, verso 2, agora diz que além do Estado, e por causa do Estado saquear o povo, os valores sociais estavam se perdendo. Os valores sociais de fazer o bem, de prática do bem, do pagamento dos impostos, de andar corretamente, era cada um vivendo para si mesmo. Eram alguns sofrimentos que entravam para dentro da nação, alguns sofrimentos tensos. Capítulo 3, 11 diz que o poder judiciário, que era um poder que deveria julgar o povo e resolver as questões do povo e defender o pobre, defender aquele que não tinha ninguém por ele, era o mais corrupto e faziam julgamentos a preço de corrupção e de abono. Não parece que foi há 2.800 anos atrás? Parece que não foi há 2.000 anos atrás, parece que é hoje. E o sofrimento daquela nação muitas vezes se confunde com o nosso sofrimento e as nossas angústias, e parece que não vai dar certo. A corrupção do poder judiciário, os poderes constituídos, todos eles julgavam em benefício próprio, viviam para si mesmos. E por causa disso, pasmem, a religião também era uma religião corrompida. O auge de Israel, que era, e daquela nação, que era celebrar o Deus vivo, verdadeiro, e viver para Ele, o texto nos diz que algumas vezes o templo ficava até fechado.
não visitavam o templo, não celebravam ao Senhor, porque os sacerdotes e os religiosos, visto mais no capítulo 7 aqui de Miqueias, não celebravam mais o Senhor. Eram homens ímpios e impiedosos que tinham a religião nacional nas mãos. E por finalizar, e a partir de tudo, todo sofrimento, além disso tudo, por causa do sofrimento da nação, por causa do afastamento dos valores de Deus, havia agora um sofrimento em volta da família. Pais se levantavam contra filhos, filhos não eram amigos e nem obedeciam os pais. O capítulo 7 de Miqueias termina com a corrupção do núcleo familiar. Homens não deviam mais honra a outros homens, nem mulheres a mulheres. Dentro da família não havia mais uma constituição, um núcleo que gerava e que fazia a família judaica, como era até então, uma família forte, que fazia o Estado forte, que fazia uma sociedade forte. Os valores iam se diluindo e se perdendo cada vez mais. Mas o texto que lemos parece os sofrimentos nossos. Quando falamos desses sofrimentos que os cristãos passam hoje, na maioria das vezes está relacionado a não ter dinheiro suficiente para compor todos os nossos desejos e nem muitas vezes as nossas necessidades. Semana atrasada nós estamos fazendo a reforma dos banheiros lá da igreja de Matozinhos. Ore por nós, está ficando lindo. Um moço me procura pela manhã e diz: pastor, a sua esposa frequenta aqui oitava. Ele diz: eu trabalho isso, mas eu estou passando por um momento muito difícil. Você não tem um bico para me fazer lá, não? Eu falei: eu não sei fazer bico, não, mas diz mais, o que o senhor quer? Não, eu trabalho do que tiver, eu estou precisando de alguma coisa. E ele resolve a sair daqui, ir em Matozinhos e trabalhar o dia inteiro, nos ajudar na obra. Ele falou assim: pastor, mas qual que é o seu salário, varão? Ele falou assim: pastor, o que o senhor me abençoar, eu preciso de chegar lá em casa esta noite com alguma coisa para minha família comer. O Senhor abençoou e ele já está às portas de arrumar um novo emprego. Mas foi uma semana de trabalho. Pastor, está fazendo frio, eu vou lá. Vamos lá, amanhã tem serviço, pastor? Tem. É gostoso demais. Cheguei em casa essa noite, fiz uma feira. Ei, a mulher riu até na altura, até nos ouvidos, como a gente diz. Essas são as nossas angústias. Às vezes não tem dinheiro ou grana suficiente para as nossas vontades, quando das muitas vezes nós temos para todas as nossas necessidades. Esse era o sofrimento do povo, são os nossos sofrimentos cotidianos. E às vezes nós achamos que isso é o maior sofrimento que tem. Quando analisamos Miqueias, a nação inimiga estava às portas, o exército, aqueles homens que cortam a cabeça, estavam à porta da cidade, vinham para destruí-la. Eles seriam levados cativos. Isaías já tinha predito, falado, e as coisas estavam agora às portas para acontecer. Que sofrimento grande. Quando lemos as cartas de Pedro, os crentes, os cristãos peregrinos dispersos, abandonados de Jerusalém por causa da perseguição, tinham que viver errantes, sem saber onde morar, e onde iam, eram muitas vezes não aceitos, eram abandonados à própria sorte, labutavam a labuta de correr atrás do alimento diário, mas o que Pedro os incentiva é que deveriam viver para Cristo em todos os lugares. O que Miqueias, quando pergunta para aquela nação, do verso 9 que lemos, diz: por que eles gritam desse jeito? Vocês estão gritando, parece que uma mulher que está para dar à luz, aquela dor de vir o parto. A maioria dos nós homens não sabemos o que é isso, graças a Deus, mas como uma questão de juízo, desde o Éden, a mulher grita para dar à luz a nação. Miqueias fala assim: por que vocês estão gritando? Agora vocês não têm reis, não há reis, não há governantes, não era sobre eles é que estava a vossa confiança? Era uma pergunta sem respostas. Agora não parecia que estava tudo bem, que os governantes tinham resolvido o problema. Nós já passamos por isso, não já? Quem tem mais de 30 anos de idade aí e já pagou mais um pouquinho de imposto do que queria, já pensou: nossa, agora o nosso problema está resolvido, a nossa nação vai crescer, agora está tudo em ótimo, está tudo maravilhoso, os melhores políticos, os melhores juízes, os melhores médicos, os melhores, está tudo na nossa mão. E as coisas começam depois aí a bancarrota, e a gente pensa: não, de novo, outro sofrimento. E Miqueias grita: vocês estavam confiando no rei,
Vocês confiam nos conselheiros, nos juízes? Por que gritam como uma mulher que está para dar à luz? Esta pergunta retórica. E ele mesmo responde a respeito do sofrimento daqueles que iriam confiar no Senhor. O verso 9, e no final do verso 10, ele diz: sofredores, esforça-te, ó filho de Sião, como aquela que está para dar a luz. O que Miqueias nos ensina que o sofrimento, ele é temporário. Toda e qualquer angústia que entra no nosso coração nesse dia, amanhã, segunda-feira, de qualquer natureza que seja, da mais simples à mais tensa e terrível, da falta de dinheiro para pagar o ônibus, ao passar por uma quimioterapia, ao tratar com filhos que estão rebeldes, a tratar com esposos que estão rebeldes, dos menores sofrimentos ao maior sofrimento que possa imaginar. O texto sagrado nos diz que eles são temporários, eles são passageiros. E da mesma maneira, além de ser passageiro, de durar, como ele fala aqui, como a dor de parto, ele diz e nos ensina que além de ser passageiro, ele traz um prelúdio, uma esperança de alegrias muito maiores. Os sofrimentos que o povo de Deus passa, os sofrimentos que aquele que teme ao Senhor, de qualquer natureza que seja, de qualquer viés que seja, ele é temporário. Talvez, ou certamente por isso, o salmista escreveu dizendo que a tristeza, o choro, pode durar uma noite inteira, um mês inteiro, um dia inteiro, uma semana inteira. Ele é atemporal, mas a certeza é que a alegria virá pela manhã, virá muito breve. A tristeza e o sofrimento, as angústias, não coloque no seu coração, como alguns dizem. E vi um amigo meu que perdeu os pais, ou perdeu o pai esta semana, ou no final do mês passado. E ele angustiado porque o pai o amava, ele amava o seu pai, como todos nós, acontece com todos nós. E ele, nessa semana, ele é educador, e uma criança da escola onde ele é um educador falece por uma enfermidade. E ele põe e posta nas redes sociais: a vida é muito triste, tudo é muito triste, não há alegria na nossa vida. Nós corremos o risco de ver os sofrimentos que são passageiros e colocá-los dentro da nossa alma como se fossem duradouros e eternos. Mas o que o profeta nos diz, e que Pedro nos ensina, que esse sofrimento, ele é como a mulher que está para dar à luz. Quem é que só tem um menino aqui? Um filho. Um filho. As angústias do primeiro são piores, não são? Como é que vai ser a novidade? Como é que esse menino cresce? Como é que é sentir dor do parto? Essa era a angústia da minha esposa nas suas consultas mensais com a nossa amiga, que era nossa irmã aqui da igreja, que o Senhor já recolheu, a doutora Sônia, toda a consulta. Como é que vai ser essas dores? Como será o dia do parto? Não é se a criança estava crescendo, se estava bonitinho, isso tudo estava legal, mas o mais importante é: eu vou sentir dor. Como é que vai ser? Muito grito, é isso que a gente vê, é as angústias do sofrimento que está à porta e do sofrimento que vem. Mas quando o filho nasce, nem lembra que teve dores, ninguém lembra das suas dores, tamanha a alegria quando o filho nasce. Então o profeta nos ensina, e Pedro, ele vai descrever em todas as suas cartas, que não mediante todo o sofrimento e angústia que passamos, ou que trazemos muitas vezes para dentro da nossa alma, ele é passageiro. Talvez o mais experiente de nós aqui seja o Sr. Roberto. Talvez, viu, Sr. Roberto? Não se glorie disso, talvez. Se ele volta atrás e vê as angústias de quando ele tinha 30 anos, eu olho para trás e vejo as minhas angústias de 12, 15, quando tinha 16, 19 anos, as angústias vão se esvaindo e trocando por outras. As angústias, as preocupações, elas vão mudando, porque elas são passageiras, elas não duram para o sempre. E Pedro nos diz na sua carta, quando lermos mais esmiuçadamente, você vai perceber que elas não se comparam com a glória que há de por vir. Que as glórias que hão no porvir, que estão lá nos aguardando e que virá sobre nós para a glória de Deus eterno. O sofrimento, ele é
passageiro. E além de ser passageiro, ele é como um prelúdio para grandes alegrias. Qual é a melhor coisa de uma dor de cabeça, cefaleia intensa? É quando ela acaba. Parece que você está no céu, não é? Você está angustiado. Quem tem problemas de cefaleias constantes já sabe quando elas passam, quando a gente sofre um agravo no nosso corpo com dor intensa, quando vem o alívio, é maravilhoso, não é? É gostoso. É isso que o apóstolo diz, e Miqueias nos ensina, que quando o sofrimento ele vai embora, é motivo de grande alegria. Eles trarão alegrias futuras. Não experimentaremos grandes alegrias e grandes conquistas se não houver as grandes batalhas para lutarmos. É necessário termos grandes batalhas, grandes empreendimentos, olhar para frente e vislumbrarmos grandes conquistas, grandes lutas. Você já imaginou quanto é que você investe num filho até ele se formar na faculdade? Ei, Jesus, eu fico fazendo conta esses dias, desanimei. Só de fazer a conta dos leites que ele já bebeu, não é? Mas o prelúdio de quando o filho cresce, o filho passa no vestibular, ele está se formando, e ele está caminhando nos estudos, você vê o prelúdio de um grande homem surgindo, uma grande mulher, um grande profissional, uma pessoa que você crê que vai impactar a sua geração. Você não mede os esforços e nem as lutas para isso acontecer. O sofrimento é passageiro. O sofrimento tem um tempo para acabar. E ele acabará, não como nada que aconteceu, mas com um anúncio, um prelúdio de grande alegria. O texto nos diz que ele virá. E outra coisa muito linda que o profeta nos ensina, e que Pedro nos ensina, que é através das grandes provações e das grandes tribulações, é onde nós vimos e experimentamos o poder de Deus. No final do verso 10 diz: habitarás no campo, virás até a Babilônia, sofrerás mesmo o castigo, a opressão, viverás sob um tempo de privações de liberdade, onde vocês não terão voz para gritar, não terão juízes para vos defender, não terão um rei que gritará em favor de vós, passará por tempos de angústia, de aperto, mas não se preocupem, ali serás libertada. É naquele lugar que o Senhor te remirá, no meio dos povos e das mãos dos teus inimigos. Perderão tudo, mas é ao perder tudo, perder até a voz. O que o profeta diz é que Deus é quem falaria por eles. É no meio das angústias e tribulações que viria o socorro de Deus. É no meio das angústias e tribulações. Eles não sofreriam um cativeiro sozinho, eles não sofreriam as angústias sozinhos. Deus estaria com eles no meio do sofrimento. Deus seria a voz que gritaria por eles. É no meio do inimigo, no meio da opressão, no meio da dificuldade, é que viria o socorro de Deus. Talvez, e por isso, certamente, Davi escreve o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, tu estarás comigo, é a tua vara, é o teu cajado, é a presença justa e reta do Senhor, é que me consola e que me faz ver a luz e me faz ter esperança. É no meio do sofrimento, é nos meios da angústia que levantamos as nossas mãos a Deus e aguardamos o socorro que certamente, segundo o apóstolo diz e segundo o texto profético de Miqueias, diz que ele virá. Talvez nós achemos que demora muito. Em Isaías temos o texto de um profeta que diz assim: não, esse sofrimento aqui vai durar 12 anos só, depois nós vamos voltar para casa tranquilo e rindo, não vai ter problema nenhum. Nós vamos, 12 anos passa e a gente volta. E o profeta Isaías diz: não, não é assim. Vão durar 70 anos. Mas não se preocupem, enquanto estiverem no cativeiro, vocês plantam, vocês colhem, vocês abençoam a nação, vocês abençoam a cidade, vocês vivem como aqueles que moram em Jerusalém, morando onde? Na Babilônia.
aguardando o quê? O socorro de Deus. É esse o texto do boletim. Vivendo no meio da Babilônia, como se morássemos no céu. Vivendo como cidadãos do céu, no meio do mundo corrompido. E Isaías, quando ele diz são 70 anos, mas não se preocupe, o mesmo Deus que permitiu e que escreveu na sua história esse tempo de cativeiro, esse tempo de opressão, e esse tempo de angústias e problemas e situações difíceis em que vivemos, é o mesmo Deus que liberta e que redime, que estende as mãos e socorre. É o mesmo Deus. O lugar em que viveriam aquela disciplina seria o mesmo lugar onde Deus os resgataria, e as nações em volta, e aquela nação principalmente tão confiada nos seus deuses e nos seus poderes deste mundo, tanto bélicos quanto políticos, veriam as mãos de um Deus poderoso e soberano operando sobre aquele que crê e teme o seu nome. Por isso os apóstolos, e Tiago escreve, tende por motivo de alegria quando passardes por grandes provações. Certamente é porque no meio das provações e alegrias você terá um motivo para anunciar o nome do Deus eterno que te socorre com o seu favor todos os dias da nossa vida. Acho que foi alguns 3 domingos atrás que lemos aqui ao iniciarmos o culto. Já fui novo, agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado. Ele não diz nunca vi um justo viver em aflições e problemas. Nunca vi um justo a tristeza. Não é isso que ele diz. Ele viu, nunca vi um justo desamparado em meio às tribulações, em meio às nossas lutas cotidianas, que nós não sabemos quais são as dos outros. Nós sabemos muito bem quais são as nossas e quantos elas doem e o quanto elas são grandes e os quanto elas trazem tristezas e angústias. Nós normalmente sabemos as nossas, mas não obstante, independente quaisquer que sejam, o Senhor é o Deus que resgata. Ele é que traz a libertação, a redenção, tantas elas, essas obras de Deus. E não se esqueça não se esqueça a mais importante, a que rege o mundo, a que sustenta o mundo com a palavra do seu poder, a cruz de Cristo nosso Senhor, que nos resgatou de todas elas. A cruz de Cristo e Cristo na cruz, que nos resgatou de todas elas. Só podemos ter esperança da redenção do Senhor nos meios e nas angústias dessa vida, porque Cristo nos comprou para a glória e para a eternidade. Os sofrimentos deste mundo não podem se comparar com a glória que há no porvir. Interessante que no verso 11, quando ele diz que o sofrimento viria, mas a libertação viria naquele lugar, ele diz, não se preocupem, não é somente esta nação que é contra você, não é só a grande Babilônia que está vindo contra vocês. Todas as nações do mundo, todas as nações se congregam contra você, se ajuntam para te derrubar. Todas as nações do mundo, e elas gritam, será profanada. Vamos ver se Deus vai socorrê-las, se o Deus delas vai socorrer. Vamos ver se o Deus dessa nação vai ter poder para socorrê-la, como eles pregam. O nosso Senhor Jesus diz assim, olha, o mundo me odiou. E quando falo mundo, são todas as conspirações desse mundo. Me lembro de uma grande angústia de uma pessoa intimamente ligada a mim. É que no seu trabalho cotidiano ela era bancária e ela tinha se convertido. Ela falou assim, agora, como é que eu vou obedecer às regras dessa determinada instituição, vivendo como crente? Porque eles me obrigam a não enfiar um dedo dentro do olho, mas os 2 de uma vez. Me obriga a vender coisas que o cliente não precisa. Me obriga a fazê-lo ter uma falsa sensação de esperança, quando na verdade estou vendendo para ele um produto que só garante para mim e para a instituição financeira uma coisa boa. E foi o seu sofrimento. E eu digo, e disse para ela naquela ocasião, nada nos resta senão orar e pedir a Deus que Ele te sustente, te guarde, enquanto você o obedece. Obedecer a Deus é melhor do que obedecer aos
homens, porque as tribulações que temos ao sermos contra os homens e os homens contra nós, não são maiores do que a glória que está no porvir daqueles que o amam e obedecem. As angústias desse mundo, as nações conspiram, o povo do mundo, o diabo, o inimigo, os demônios, eles são aliados ao ódio do mundo contra aqueles que vivem a verdade do Evangelho. Eles eram oprimidos naquele tempo, segundo Pedro, no capítulo 4. Você vai dizer, não estranhe essa perseguição, essa coisa, esse fogo ardente que virá sobre vós como juízo, ou como uma sensação de perda, de angústias, mas é porque eles perseguirão a vós, sofrerão perseguições, mas tenham ânimo, tenham paciência, tenham gozo no Senhor, tenham alegria no Senhor, tenham esperança no Senhor, que no meio de todo esse sofrimento, a redenção virá, a salvação virá. E a perseguição naquele tempo era abdicar-se, era revoltar-se, era ir contra, era pregar contra as mazelas e as corrupções daquele mundo, daquele tempo. E as perseguições e mazelas devem ser por isso, por sermos contra e defendermos a prática do bem, a prática do Evangelho, e sermos contra as corrupções do mundo em todas as suas esferas. Estas eram as perseguições. Não aceitamos o governo como nosso Senhor, não aceitamos o imperador como o meu Deus é o Senhor Jesus, o meu Senhor é Jesus. Esta era a pregação apostólica e dos crentes daquela época. Era para obedecer ao imperador naquela época como se fosse um Deus e dono da sua vida. Por isso eram levados às fornalhas, por isso as crianças eram penduradas aos postes, eram massacradas, eram dizimadas, porque preferiam obedecer ao Senhor do que curvar-se diante do imperador e serem seu Deus. Louvado seja o Senhor, nenhum de nós ainda passou por essa experiência. Mas o texto nos diz que não se preocupem, porque eles não sabem os pensamentos do Senhor. Eles não conhecem o Deus que domina sobre todas as coisas, as suas intervenções, a história. O que Miqueias está dizendo, a história desse povo está nas mãos de Deus. É Deus quem conhece os desígnios, é Deus que sabe, segundo o profeta Isaías, eu é que sei. Diz o Senhor, que pensamentos tenho a vosso respeito. Os tempos de tribulação e de angústias serão pequenos diante da alegria que está por vir. No meio da tribulação, Ele virá socorrer. No meio da angústia, virá o socorro do Senhor. As nações, os inimigos, talvez até se alegram num tempo de provação e de angústia a seu respeito. O mais interessante, Miqueias, mais na frente, ele diz, capítulo 7, verso 8, não se alegrem a meu respeito, porque por um momento de sofrimento e tenha caído, eu me levantar-me-ei, e se algum dia eu viver em densas trevas, aqui angústia, a tentação, o Senhor será a minha luz, no meio das tribulações e das angústias, olhamos para o Senhor. Verso 9 diz, Ele julgará minha causa, Ele vai executar o direito, Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. Veremos as mãos do Senhor, e a graça do Senhor, e a bondade do Senhor, enquanto passamos por grandes lutas e tribulações. Mas algo muito lindo que o profeta agora nos ensina, para finalizarmos, e que Pedro nos ensina, é que devemos tributar graças ao Senhor. Já ouvi várias vezes pessoas dizendo, pastor, se não fosse aquele convênio, se não fosse aquele advogado que me atendeu, se não fosse aquela menina do caixa, se não fosse o motorista do táxi, se não fosse aquele policial, se não fosse o médico, se não fosse aquele hospital. A minha sobrinha, o meu sobrinho sobrinho neto, não era para contar isso não, filho da minha sobrinha, eu já sou tio avô, nasceu com um problema muito grave de glândulas suprarrenais, até descobrir o que ele tinha. Então ele veio
do interior para cá, ficou num grande hospital de Belo Horizonte. Ficou 6 meses internado, até descobrir o que ele tinha, tratarem todas aquelas questões, e a vida inteira. Agora ele já está com 9 anos de idade, um menino super saudável. E uma vez numa reunião familiar, o pai diz assim: se não fosse aquele hospital. Aí o tio falou assim: se não fosse o plano que você tinha, se não fosse a empresa que você trabalhasse. E a minha sobrinha, uma menina muito jovem, seu primeiro filho aos 18 anos, acompanhou as angústias do dia a dia do hospital. Ela levanta e diz: se não fosse Deus que nos ajudasse. Se não fosse a mão de Deus que estivesse conosco, se não fosse a mão de Deus que me sustentasse nos dias de angústia e tribulação, se não fosse a mão de Deus que fazia esse menino respirar todas as vezes que o sangue queria explodir para dentro do seu corpo, se não fosse as mãos do Senhor. Miqueias diz: olha, mas lembra-se, o seu ganho será dedicado ao Senhor. O profeta nos ensina, Pedro nos ensina a olhar para Deus, confiar nele e tributar toda a glória a Ele. Você só viveu 80 anos por causa da graça do Senhor. Você só vive 20 anos por causa da graça do Senhor. E você só vive 1 ano por causa da graça do Senhor. Porque o mais importante do que o tempo em que somos contados como peregrinos e forasteiros é a eternidade que será contada diante daquele a quem amamos, tememos e honramos. Tributar graças ao Senhor, porque é Ele que derrota os nossos inimigos. Tributar graças ao Senhor, porque é Ele que coloca alimento dentro da nossa casa, mesmo quando achamos que é menos do que merecíamos. Quantas vezes comemos ovo e queríamos comer mesmo, era filé mignon, e esquecemos de dar graças a Deus pelo carro, pelo ovo, pelo prato, pela família, pelo filho. Tributemos, meus irmãos, graças ao Senhor, porque é Ele quem cuida de vós. Vamos orar? Agradecer o Senhor por isso, porque no meio do sofrimento, lembre-se, Ele é temporário. Vamos ficar de pé. Queria orar de maneira especial sobre esses 3 motivos. Primeiro, talvez você tenha achado que seu sofrimento, a sua angústia vai durar para sempre. Não vai. Talvez isso sobe no seu coração. Até quando que eu vou sofrer? Até quando eu vou passar por isso? O texto nos ensina que é como a mulher que dá à luz. Pode durar até 9 meses, mas uma hora vence o contrato de aluguel. Uma hora passa o tempo, uma hora Deus diz: é agora, acabou. Confie em Deus. Talvez você não saiba o motivo de angústias e sofrimentos, muitos de nós não sabemos. Mas o profeta nos ensina a crer em Deus, porque talvez nós não sabemos, mas certamente o Senhor sabe. O Senhor sabe quanto tempo dura, o Senhor sabe qual é o preço do resgate, e é Ele quem nos resgatará. Creia no Senhor, porque o sofrimento é um ponto onde Deus vai operar grandemente na sua vida. Ore por isso: Senhor, no meio dessa tribulação que eu passo, ou no meio dessas angústias que eu vivo no dia a dia, eu queria que o Senhor reinasse, que o Senhor brilhasse através delas, porque o livramento, o escape será maravilhoso. Muito maior do que 400 anos no Egito, foram a travessia do Mar Vermelho, foram a conquista da terra, foram a direção e a presença de Deus todos os dias na vida do seu povo. Muito maior do que os sofrimentos dessa terra, são as glórias do porvir. E não se esqueça, é a cruz de Cristo quem conquistou essa esperança para nós. O Senhor Jesus, mesmo traído naquela noite, quando lemos quase todos os dias em que celebramos a ceia do Senhor, Ele se entregou por nós e nos resgatou de toda opressão. Pedro diz: os profetas predisseram tudo isso, os sofrimentos do Messias, os sofrimentos do seu povo, mas em mesmo tempo também predisseram a glória que haveria de vir, a graça do Senhor manifestada no meio daqueles que creem. Senhor, vivemos num mundo de tribulações e de angústias, e por menores que elas sejam, muitas vezes no nosso coração sobe como que se fosse a maior.
a invencível, aquela que não tem mais jeito. Parece que chegou muitas vezes ao estágio final. Parece que não haverá mais esperança sobre a vida daquele homem, marido, filho, que teima em viver longe do Senhor. Parece que não há mais esperança sobre ou através do trabalho cujos rendimentos não são aqueles favoráveis. Senhor, parece que vamos nos aproximando da velhice e as coisas estão só piorando. Mas o Senhor nos leva a ver que, pelo contrário, estão melhorando, porque cada dia que passa, mais nos aproximamos da sua volta gloriosa, mais nos aproximamos do triunfo final, que é viver com o Senhor para sempre, e no lugar onde não haverá choro, pranto, muito menos ranger de dentes, não haverá tristezas nem angústias, onde não haverá lágrimas, porque o Senhor secará dos olhos todas as lágrimas. Senhor, te louvamos, porque habitará ali aqueles que foram resgatados de todas as nações, que sofreram angústias, que padeceram sofrimentos, perseguições, e no meio da angústia, do sofrimento e do padecimento, olharam para os céus e clamaram ao Senhor, olharam para as vitórias e deram glórias ao Senhor, olharam para as curas e para os livramentos, tributaram graças e glórias ao nome do Senhor Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou por nós e nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Nos ajude, Senhor, a enxergarmos as glórias e as alegrias que vêm sempre depois do sofrimento e depois dos tempos de privações. Que a graça do Senhor seja derramada sobre cada um de nós, como bálsamo que sara as feridas, como bálsamo que cicatriza, que tira a dor, que dá a esperança de um novo dia, que dá esperanças, nos dá uma viva esperança. Palavras do apóstolo Pedro: vivemos agora não uma esperança remota, mas uma esperança viva da volta gloriosa, da conquista do Senhor sobre todos os povos, e levará para si um povo que o Senhor escolheu para a glória do nome de Jesus. Gratos oramos. Amém.